Fala fiel, eu sou o Guta. Como vocês podem ver, não temos o Deco aqui hoje. Ele foi viajar, foi assistir o jogo na Neoquímica Arena, mas por logística não deu tempo, não teve como vir aqui para o nosso estúdio para gravar o pós-jogo de vocês. Então hoje eu estou aqui para gravar esse pós-jogo, somente eu, para passar as análises, para passar as opiniões sobre uma importante vitória do Corinthians, cara. Se o Corinthians quer realmente escapar da zona de rebaixamento, se o Corinthians não quer ser rebaixado, que é o nosso grande objetivo na temporada, a gente tem ali as Copas que a gente está indo bem, estamos na semifinal da Copa do Brasil, muito bem encaminhados também para a semifinal da Copa Sul-Americana, vai ter o jogo nessa terça-feira, jogo de volta que o Corinthians tem vantagem, mas a prioridade é o Campeonato Brasileiro. O foco era se livrar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E um jogo contra o Atlético Goianiense, que a gente sabe que tem um time muito inferior, que taticamente é inferior e que atualmente é o 20º colocado do Campeonato Brasileiro, né, rapaziada? O Atlético Goianiense é o último colocado. Se o Corinthians quer escapar, esse era o jogo da redenção. Esse era o jogo da virada de chave. Não tinha como negociar. Era ganhar ou ganhar o Corinthians hoje do Atlético Goianiense. Precisava ganhar, porque, cara, é o jogo em casa, é o jogo mais fácil. Vale lembrar que o Corinthians só tem o Atlético Goianiense de confronto direto dentro de casa. É fora de casa contra a Criciúma, é fora de casa contra a Cuiabá, é fora de casa contra a Vitória, já jogou contra a Fluminense, já jogou contra outros times. Então, de confronto direto, momentaneamente, era o Atlético Goianiense. Então, era um jogo para o Corinthians, além de ganhar confiança, para o Corinthians, além de encorpar, mas esse time precisava dos 3 pontos. E não é tendo goleada, e não é aplicando 3-0 que nem aplicou hoje, que foi um resultado muito bom, mas 1-0, meio a 0, um gol de bunda, como muita gente fala, tinha que acontecer. O Corinthians precisava ganhar esse jogo, e um jogo que marca muita coisa, né? Marca o Corinthians a sua segunda vitória seguida. O Corinthians ganhou do Fortaleza pela Copa Sul-Americana, ganhou hoje de novo com um ponto muito importante, porque o Corinthians não tomou gol. A gente viu durante a temporada inteira uma equipe do Corinthians muito vazada, que não conseguia estabilizar uma zaga titular. Hoje a gente tem o André Ramalho, que veio para ser o zagueiro para arrumar essa zaga corintiana e que conseguiu arrumar essa zaga corintiana em muitas partes, mas faltava de uma companhia. A gente não sabe quem de fato é o companheiro do André Ramalho na zaga. Laterais que não se firmavam, uma indecisão no gol. E agora o Corinthians realmente parece ser um time muito mais pronto defensivamente e que consegue finalmente ficar jogos sem tomar gol. A gente via de uma sequência que o Corinthians tomava gol todo jogo, não tomou gol contra o poderoso Fortaleza lá no Castelão, e hoje tudo bem, que era um adversário mais fraco, mas não tomou gol também, o que é muito importante para dar confiança. E se a gente começar por esse ponto, cara, que partida, hein? Que partida que fez a zaga corintiana. Isso a gente tem que ressaltar e muito. Gustavo Henrique e Kaká fizeram um jogaço, cara, um jogaço. O Gustavo Henrique é um jogador cheio de desconfiança. A gente tem muito pé atrás com ele, principalmente pelo começo dele no Corinthians, que não foi nada bom. Mas hoje ele fez uma partida de manual, cara. Fez uma partida muito boa a partida do Gustavo Henrique. Não errou nenhum passe, um cara super firme, foi muito bem defensivamente, inclusive deu um carrinho no final do jogo, salvando o Corinthians de tomar um gol. Tudo bem que já estava 3-0, mas ele foi muito bem naquele momento. E depois nosso querido Janderson, né, que a gente não tem saudade nenhuma, acabou isolando a bola e perdendo o gol para o Atlético Goianiense. Partida muito segura de um cara que vinha sendo criticado e que a gente merece enaltecer. Porque se o Corinthians passa na Copa do Brasil, por exemplo, do Juventude, ele tem um papel fundamental, que no primeiro jogo ele marca aquele gol salvador que dá a possibilidade do Corinthians de ganhar apenas por ali um gol de diferença no mínimo para levar para os pênaltis. Acabou ganhando por 2, André Ramalho, outro zagueiro, salvou a gente, mas o Gustavo Henrique já tá bem de uns tempos. Ele começou ali numa sequência em que ele não estava falhando, em que ele não estava prejudicando, e hoje em dia o Gustavo Henrique está jogando bem, cara. Está jogando bem, está merecendo ter as chances que tem na equipe titular do Corinthians, assim como o Kaká. O Kaká, por incrível que pareça, com a bola nos pés, hoje fez um jogo bom, jogo seguro do Kaká, domínio bom, segundo tempo inventou até de dar drible e deu certo, passe para quebrar a linha e defensivamente foi muito seguro. Eu falei isso em outras redes sociais, quando me perguntaram para mim, pro Deco, o que a gente achava da escalação do Corinthians, qual seria a escalação ideal. Nesse sistema de 4 zagueiros, o Gustavo Henrique tá bem, mas eu gosto do Kaká para esses sentidos, cara. Porque beleza, o Kaká já teve ali suas falhas, já teve momentos ruins, mas ele é um zagueiro rápido. Ele é um dos poucos zagueiros que a gente tem no elenco que tem velocidade. E isso é importante quando você não tem um cara da sobra numa linha de 3
que consegue ajudar, né? Porque numa linha de 3 você tem uma zaga muito mais protegida, dos volantes, dos alas, 3 zagueiros ali para proteger. Quando que você está jogando contra um time que vem para o contra-ataque, que vem numa proposta de jogo, de explorar a velocidade, explorar as costas dos jogadores do Corinthians, realmente esse contra-ataque, é importante você ter zagueiros que saibam fazer a cobertura e que também são rápidos. E o Kaká é esse cara. E o Kaká foi esse cara hoje. No primeiro tempo, por 2 vezes, ele salva o Corinthians em questão de cobertura. Que o Atlético Goianiense sai no contra-ataque, o Kaká vai bem e consegue antecipar essa jogada e tirar o Corinthians de um sufoco que o Corinthians teve no primeiro tempo. Fora isso, Fagner e Matheus Bidu também, grande jogo que eles fizeram. Matheus Bidu numa consistência muito boa, segue muito bem. Ele melhorou muito. Ofensivamente ele já era um bom jogador. Defensivamente, subiu de nível. Acho que a gente pode falar isso já. Defensivamente, o Matheus Bidu hoje em dia é outro jogador. Outro jogador. Até mesmo quando ele se complicou no segundo tempo e acabou perdendo a bola, ele foi lá e recuperou, cara. O Corinthians ultimamente não tem sofrido muito com o Matheus Bidu pelo lado esquerdo de uma maneira defensiva. Ele está bem, ele melhorou muito. E o Fagner, pô, cara, o que aconteceu com o Fagner, velho? Quando a gente achava que não ia dar mais nada pro Fagner, veio numa sequência muito boa de jogos, muito bem contra a Juventude, foi muito bem contra o Flamengo e hoje novamente fez um grande jogo. Foi muito bem também contra o Fortaleza e hoje fez um grande jogo, cara. Para mim foi o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo, participou de jogadas ofensivas, defensivamente deu uma segurança muito grande. Parece que o Fagner, de fato, entrou na rotação de novo, entendeu que ele precisa ter um papel de líder e entendeu também que ele precisava emagrecer, né? Que ele precisava estar bem fisicamente e ele me parece estar bem fisicamente. Foi o melhor para mim no primeiro tempo, um primeiro tempo do Corinthians que eu acho que a gente tem que comentar. Já eu vou falar do homem. Inclusive compramos o copinho, tá? Copinho do Memphis Depay já está aqui no estúdio. Vai ficar lá atrás, junto com o do Romero, junto com o Garro, junto com o do Renato, junto com vários copos que a gente tem. O do Memphis chega para essa coleção. Já a gente fala também da estreia do Memphis Depay, porque é um jogo que marcou muito isso. Jogo importante, além da vitória, estreia do craque holandês, que fez ali os seus primeiros minutos pelo Corinthians. Mas puxando para o primeiro tempo, para a gente iniciar por essa parte... Cara, foi um primeiro tempo do Corinthians que, se a gente teve uma vitória tranquila, hoje o torcedor do Corinthians pôde comemorar um jogo sem sofrer tanto, essa tranquilidade me assustou um pouco no primeiro tempo. Porque a tranquilidade do Corinthians no primeiro tempo refletiu um time que estava lento e um time sem criatividade. Parece que o Corinthians não tinha entrado com aquele espírito de ser uma final. Porque apesar de ser o Atlético Goianiense, é uma final, cara. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro são finais do Corinthians a partir de agora. Seja clássico, seja jogo grande, seja jogo pequeno, seja confronto direto, seja contra o próprio Atlético Goianiense, é final. E tem que ser tratado assim. Não senti que o Corinthians tratou isso no primeiro tempo. É bem verdade que o gol do Romero no finalzinho ali acabou salvando muito e deu uma tranquilidade ainda maior para o segundo tempo. Mas, cara, o primeiro tempo do Corinthians bem pragmático, bem abaixo. A gente viu ali no meio de semana que alguns jogadores tiveram muitos destaques. Breno Bidon e Charles foram muito bem, dois dos principais destaques do Corinthians contra o Fortaleza Sul-Americana. E hoje não conseguiram repetir a dose. Gostei da escalação que o Emiliano e o Ramon trouxeram para o jogo na questão de colocar o Bidon. Porque já falamos isso aqui no último pós-jogo, a gente sempre fala isso. O time do Corinthians numa linha de 4 atrás e com 2 meias cria mais, é muito mais perigoso. Da forma de organização é muito melhor também e precisava ter uma companhia para o Galo. Hoje foi o Breno Bidon, que é um moleque que é uma joia. Mas não fez uma boa partida, achei muito discreto no jogo de hoje, não conseguiu entender muito bem essa função de meia que ele estava fazendo, é mais acostumado a jogar como segundo volante e não fez um bom jogo, tanto que foi substituído no intervalo. Isso é um ponto negativo, porque a gente esperava que o Bidon fosse aproveitar essa chance e começar a ser titular indiscutível do Corinthians. Não foi dessa vez, claro, tem toda a temporada pela frente, o Bidon é muito bom jogador, vai ter espaço nesse time, mas não foi o momento que o Bidon conseguiu de fato se firmar na equipe titular, não fez um bom jogo. Assim como o Charles, não gostei da partida do Charles. É bem verdade que ele deixa o Yuri e também o Romero na cara do gol no primeiro tempo, mas o resto, errando muitos passes, um pouco mal na recomposição. Eu acho que isso prejudicou o Corinthians um pouco no primeiro tempo. Um time lento, um time que não tinha muita transição, um time que não tinha muita criatividade. O Atlético Goianiense estava fazendo um bom jogo, pressionando, marcando alto o Corinthians, não deixando o Corinthians sair para jogo, não deixando o Corinthians ter aquele ímpeto, o que prejudicou muito claramente. Mas, cara, esse primeiro tempo ficou muito marcado por isso. Uma partida que o Bidon não conseguiu ajudar, que o Charles errou muitos passes
E aí eu também tenho que entrar no ponto do José Martínez, que para marcar, hoje eu acho que foi perfeito. Tirando o amarelo, foi muito bem no primeiro e no segundo tempo para marcar, mas com a bola no pé ele claramente tem sérias deficiências. Contra-ataque do Corinthians, Fagner passando, ele não conseguiu enfiar uma boa bola para o Fagner, desperdiçamos um contra-ataque. Teve uma oportunidade que ele poderia ter finalizado de fora da área também, preferiu levar para a linha de fundo e não obteve sucesso também, cruzou mal. Então, cara, esse primeiro tempo foi muito condicionado por isso. O Romero acabou salvando no final. Cruzamento do Garro, que não tem o que falar, né? Vamos tirar o chapéu para esse argentino, porque o que joga de bola esse cara é sacanagem, irmão. Joga muita bola, deu mais uma prova do quanto que ele joga futebol hoje. E o cruzamento dele pro Romero foi um passe, cara. Foi uma cobrança de escanteio que foi um passe. E o Romero, muito bem posicionado, fez o gol. É muito curioso isso, porque o Romero é um cara que, se a gente for analisar, ele não é o jogador mais técnico do mundo, mas é impressionante como ele sempre está no lugar certo, sempre está na hora certa, e quando o Corinthians precisa, ele está ali. E ele não estava bem no jogo. Perdeu o gol cara a cara, já tinha perdido, não vinha fazendo uma partida tão boa, nem ele nem o Yuri no primeiro tempo vinham conseguindo se movimentar bem, mas quando aparece a oportunidade, Ángel Romero, o paraguaio, está na área, principalmente na Neoquímica Arena, que é a sua casa, de onde que ele é dono, é o maior artilheiro, e ele fez o primeiro gol ali, que deu uma tranquilidade para o Corinthians. Para o segundo tempo, entrada de Igor Coronado, uma boa leitura da comissão técnica, precisava entrar pelo momento que vive, e entrou e foi muito bem. Conseguiu ajudar o Corinthians com passes, conseguiu ajudar o Corinthians na criação, e inclusive deu uma assistência maravilhosa para o Galo fazer o terceiro gol, o que coroou o que é a dupla Garronado, né? Garro mais uma vez fazendo uma grande partida, Coronado, que tem muito talento, mais uma vez fazendo uma grande partida, e a gente espera que eles tenham sequência. O segundo tempo do Corinthians foi muito bom, foi de impor ritmo, de impor pressão e mérito para todo mundo, cara. Yuri Alberto fez um grande segundo tempo, um grande, fundamental na construção da vitória. E aí a gente tem um grande momento. No segundo tempo estreia o homem. Memphis Depay finalmente estreou pelo Corinthians, um jogo muito marcante, fico muito feliz de estar nesse momento. Eu acho que todo mundo, todo o torcedor do corintiano que está vivendo esse momento, está vivenciando e que também estava na Neoquímica Arena, ficou muito feliz de a gente conseguir, cara, ter um momento tão especial como esse, de estar na estreia de um cara tão importante, uma contratação tão midiática. Mas ele está fora de forma, né? Memphis Depay está fora de forma, não conseguiu de fato entregar tudo aquilo que ele poderia entregar, mas é um processo, cara. Ele entrou agora no time do Corinthians, não jogava 2 meses. A última partida dele, que foi uma semifinal de Eurocopa, ele saiu machucado, estava treinando há só uma semana, com novos companheiros, novo país, nova adaptação, novo estilo de campeonato, então a gente tem que dar tempo. E eu acho que o Corinthians fez certo nisso. Tinha que colocar para jogar, ele entrou, ele tentou, se movimentou, acabou perdendo um gol que eu acho que ele não poderia ter perdido, mas no geral, cara, dá para ver que ele tá sem ritmo, mas ele tentou, ele se movimentou e é um jogador que até pela função que ele faz, a gente vê que ele tem muito mais qualidade do que muitos, se não todos os nomes da função no Brasil, cara. É um cara que sai da área, se movimenta, faz o pivô muito bem, tem um drible curto muito rápido também, tem uma boa finalização, mas precisa de ritmo. E eu acho que o cronograma tem que ser esse. Pega o próximo jogo, a gente viu que o Thales Magno tá tendo uma boa fase, o Yuri tá melhorando, o Romero tá numa fase artilheira, deixa esses caras jogarem. O Memphis vai entrando aos poucos. É melhor você ter um Memphis inteiro do que arriscar começar com o Memphis de titular vários jogos e ele não conseguir fisicamente te corresponder. Então é melhor que contra o São Paulo, o Memphis entre no segundo tempo. Você pega contra o Fortaleza, entre no segundo tempo também, para o cara ir ganhando ritmo, ir ganhando tempo, ir ganhando cancha, para ele de fato conseguir desempenhar um melhor futebol e ajudar o Corinthians. Tem que seguir esse cronograma, não tem que se desesperar e colocar o Memphis de uma vez por todas. Ele vai ganhando ritmo de jogo jogando, cara. E jogando aos pouquinhos. Hoje foi ali 15, 20 minutos, contra o São Paulo que seja 30 minutos, outro jogo que seja 45 minutos ou 60 minutos, mas ganhando ritmo aos poucos. Corinthians vence o Atlético Goianiense, vitória muito importante, vitória essencial e vitória que estava nos planejamentos de todo mundo e que o Corinthians cumpriu e cumpriu com perfeição. Primeiro tempo mais fraco, segundo tempo muito bom, um grande dia para quem viu o Memphis Depay, para quem viu o Corinthians dando show, Romero novamente dando show, Garro novamente dando show, Yuri Alberto melhorando demais e o Corinthians venceu, cara. Vamos puxar aqui para as notas, para a gente conseguir finalizar esse pós-jogo aqui, porque eu acho que as notas hoje vão ser bem altas. Começando com o Hugo, começando com o nosso goleirão, vou ficar de 7,5 para o Hugo. Teve uma outra defesa importante, é bem verdade que o Atlético Goianiense não chegou muito,
mas ele teve intervenções importantes, principalmente no segundo tempo, para evitar que o Atlético Goianiense pudesse ter uma reação. Teve 2 ótimas defesas, 7,5 para o Hugo, mais uma vez, uma ótima partida. Como eu já adiantei, dupla de laterais muito bem, puxando primeiramente para o Fagner, que fez um jogaço, cara. Fez um jogaço, bem defensivamente, bem ofensivamente, muito mais inteiro na parte física. Eu vou ficar, cara, nota alta, tá? Nota 8 pro Fagner. Nota 8 pro Fagner, para mim fez um grande jogo, jogou muito bem, assim como o Matheus Bidu na esquerda, que para mim foi até melhor. Vou ficar com 8,5. Como eu falei antes, conseguiu se recuperar em momentos que foi mal, e o Bidu, ele foi muito importante para garantir o resultado. Não só pela bola que ele jogou, mas ele salva o Corinthians no primeiro tempo num chute do Luiz Fernando, que ele evita o gol do Atlético Goianiense logo no começo, e ele dá um carrinho monstruoso para evitar que o atacante do Atlético Goianiense chegasse cara a cara com o Hugo, e ele evita, só no primeiro tempo, 2 gols do Atlético Goianiense. Nota 8,5 para o Bidu, fez um jogaço. Dupla de zaga, os dois muito bem, vou seguir na constância, 8,5 para Gustavo Henrique e 8,5 para Kaká. Os dois foram muito bem, o Kaká teve um lance, que ele acha que o Hugo ia sair, e o Hugo não sai no segundo tempo, já estava 2-0 para o Corinthians, que ele vai proteger, protege mal, e o jogador do Atlético consegue finalizar. Do resto, pô, bem com a bola nos pés, driblando, achando bons passes, seguro, assim como o Gustavo Henrique, que não errou nada no jogo de hoje. 8,5 para eles. A dupla de volantes é um pouco mais contestado, né? Eu vou de nota 6,5 para o José Martínez, porque eu acho que cresceu no segundo tempo, apesar do primeiro não ter sido bom. E o Charles vai ficar um pouco mais abaixo, nota 5. 5 só porque ele achou aqueles 2 bons passes do primeiro tempo, porque não gostei do jogo dele. É um cara que corre e se dedica, mas tecnicamente estava abaixo no jogo de hoje. Rodrigo Garro, é louco, é craque Rodrigo Garro. Pô, rapaziada, não tem como ter uma nota menor. Nota 9. Nota 9 pro Garro, fez gol, deu assistência, jogou muita bola, inverteu lance. É o motorzinho, é o coração do Corinthians em campo. Nota 9 pro homem, joga muita bola. Assim como o nosso querido Ángel Romero. Vou puxar já pro Bidon, primeiramente aqui o Romero. Nota 9,5, tá? Não acho que o Romero fez um grande jogo no primeiro tempo. Acho que estava errando bastante. Mas eu não posso vir aqui e falar que o cara que fez 2 gols, que salvou o Corinthians e que teve participações em outras jogadas também, não tem como eu chegar para esse cara e falar que ele teve uma nota ruim, pô. Nota 9,5, decidiu mais uma vez o jogo, os 2 gols compensam todo o resto, nota 9,5. E o Bidon, cara, puxei pro Romero antes, porque eu tava na empolgação, mas o Bidon, ele não fez um grande jogo, não aproveitou muitas chances. Eu vou ficar com 5,5, porque do lado negativo ele não comprometeu, mas eu esperava bem mais dele. E o Yuri Alberto, para fechar o time titular, cara, nota 8, tá? Nota 8. Primeiro tempo um pouco mais apagado, não foi um jogo que o Yuri perdeu algum gol, pelo menos que eu me lembre, não perdeu, e foi um jogo que o Yuri Alberto decidiu. Fez uma jogadaça, em que ele faz uma grande jogada para o Romero finalizar, o zagueiro dos caras tira, o Adriano Martins, que quase veio para o Corinthians, e ele persiste, e ele tem a confiança, e ele precisa ter essa confiança. Ele persiste, ganha a bola, ganha do zagueiro, coloca um bom passe para o Romero meter 2-0 no placar, e ainda depois faz uma grande jogada que quase termina no hat-trick do Romero. Então, cara, um segundo tempo espetacular do Yuri, foi totalmente responsável para o Corinthians ganhar esse jogo, ou pelo menos ampliar o placar, porque ele fez a jogada do segundo gol, está 80% nas costas do Yuri Alberto, o segundo gol. Então, vou ficar com uma nota 8 para o Yuri, fez sim um grande jogo. Puxando para o banco de reservas, Igor Coronado entra muito bem, dá uma linda assistência, vou fechar com uma nota 7,5, porque não teve os 90 minutos, né? Teve 45 minutos, mas bons 45 minutos, pede passagem, tá? Igor Coronado pede passagem, 7,5. Carrilho, pô, mano, tá me agradando, sabia? Tô gostando, tá fazendo arroz com feijão, deu um bom passe pro Memphis ali, um cruzamento. É um cara que, ele não erra nada, ainda não é nada especial, mas no geral, tá fazendo partidas corretas. Nota 6 para André Carrilho. E o Memphis? E o homem? E o homem? Cara, eu não vou conseguir dar uma nota muito alta, rapaziada. Eu vou passar um pano porque é o Memphis, mas ele tá sem ritmo de jogo e perdeu uma boa chance. Mas como a gente ganhou, é uma estreia muito comemorada, ele tá muito afim, ele tentou. Eu vou fechar com uma nota 5,5 pro Memphis, pela tentativa, apesar de não ter sido lá dos seus melhores jogos, né? A gente até esperava uma estreia que ele pudesse entregar até um pouquinho mais, mas, cara, isso fica em segundo plano no momento. 5,5 pro Memphis. Quem entra mais também? Entra Héctor Hernandes,
que entra bem no jogo, distribuindo alguns passes. Não teve uma grande participação, mas deu um lindo lançamento para o Memphis, que foi o que eu acho que ele perdeu aquele gol ali, que o goleiro dos caras consegue pegar no contrapé. Então, assim, do que foi proposto, ele correspondeu. Vou fechar ali com uma nota 5,5 também para o Hector Hernandes. Teve ali que uma certa boa participação. E o Thales Magno, vou fechar com uma nota 6. Cara, achei que entrou bem, segurou a bola, fez boas jogadas individuais. Poderia ter feito um gol se ele não tentasse o Memphis no meio, mas fez uma linda jogada na entrada da área. Gostei, cara. Gostei do Thales Magno. No geral, notas muito altas para o time do Corinthians. E Ramon Dias e Emiliano, hoje foi Emiliano na beira do campo, vou fechar com uma nota 8,5. Teve uma escalação inicial que eu achei boa, poderia ter mudado uma coisa ou outra, mas foi boa. Colocou o Coronado no momento certo, colocou também o Depay no momento certo, mexeu bem no time e o Corinthians ganhou. Primeiro tempo ficou abaixo, por isso não é uma nota 9,5, 10, por isso 8,5, porque o primeiro tempo não foi bom. O Corinthians coletivamente e individualmente não conseguiu se sobressair contra o Lanterna em casa. Mas o segundo tempo compensou, vitória importante, a sinergia, grupo, torcida, comissão técnica está cada vez maior. E eu acho que hoje não tem nada que a gente possa questionar em relação à mudança, em relação a trocas. Então vou fechar aí com uma nota 8,5 para o Emiliano, que hoje estava no banco de reservas do Corinthians. É isso, pós-jogo finalizado, vitória do Coringão, todo mundo vai dormir feliz, todo mundo vai dormir completamente tranquilo, sem peso na consciência. O homem estreou, o Corinthians venceu, deu show, 3-0. Torcer para essa rodada ajudar e seguir nessa linha. Cara, terça tem decisão contra o Fortaleza, sábado, domingo, não sei quanto que é, final de semana, já tem uma final contra o São Paulo, um clássico que a gente tem sim chance de pelo menos pontuar esse majestoso. Então vamos seguir firme, que se Deus quiser, o Corinthians vai sair dessa situação. Se você gostou desse pós-jogo, se você gosta da gente, já deixa seu like, já se inscreve no canal, já compartilha com todos os seus amigos corintianos, que a gente sempre vai estar aqui para trazer o pós-jogo para vocês. Hoje não tinha o Deco, mas tinha eu para trazer toda a minha análise aqui para vocês. Curte esse vídeo, segue a gente em todas as redes sociais, comenta aqui embaixo o que você achou da estreia do Memphis e também no jogo do Corinthians. Segue a gente e vai Corinthians!